Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mudamos aqui no canal do Facincani e também no Mil Grau e também no canal do Lavieri, onde eles atualizaram o mercado bola do Verdão e trouxeram as últimas informações de John Arias, que está por detalhes para chegar no Verdão, é isso mesmo. E o Facincani trouxe uma info exclusiva atualizando a situação aí do Danilo. Fique até o final do vídeo, já deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês, vambora lá. O John Arias vale 25 milhões? Vamos lá. Aí são duas questões. Primeiro, eu tinha visto hoje um corte de uma televisão aí. Gente do céu, cara. Aí que a gente fala como as narrativas são bizarras, né? De canais por aí. E, cara, eu tô cada vez mais distante desse mundo, graças a Deus. A avaliação do comentarista lá, eu não gosto de falar isso, tá? Mas é que tem coisas que ficam impossíveis não trazer aqui para vocês para comentar. A avaliação do comentarista era a seguinte. Nossa, será que o Palmeiras precisava pagar 25 milhões pelo John Arias? Será que não tem ninguém melhor do que o John Arias por 25 milhões ou menos? Porque papapá. Beleza, ok. A gente pode até discutir se o valor é justo ou não. O que eu comparo e faço de pergunta para o cidadão é o seguinte: por que você não fez a mesma avaliação quando o Flamengo pagou 42 milhões de euros no Lucas Paquetá, que é menos jogador do que o John Arias? Nossa, o Flamengo, nossa, a maior contratação do mundo, e bababá, e nossa, que investimento, que não sei o quê, e que puta baita jogador. Primeiro que o John Arias é um jogador titular da seleção dele, que é uma seleção, inclusive, tão forte hoje como a seleção brasileira. Ou estou falando alguma mentira? Só vocês verem o desempenho recente da seleção brasileira e da Colômbia nas eliminatórias. Segundo, que o Paquetá não é absoluto e muito menos se sabe se ele vai jogar uma próxima Copa do Mundo. Então, eu acho que só por aí o Palmeiras está pagando menos e num jogador, para mim, que vai ser mais útil ao Palmeiras para a temporada do que o jogador que o Flamengo pagou quase o dobro. Então, eu queria entender o porquê dessa narrativa. Por que para o Palmeiras, ele pagar 25 milhões no John Arias? Nossa, mas, meu Deus, Aí o Flamengo no Paquetá, 42 milhões de euros no Paquetá. Vocês estão loucos, né? Mas tudo bem. É o que eu, inclusive, eu até falava a respeito desse assunto lá no Link Sport Clube, nos programas que eu participo. Eu, com essa grana, com 42 milhões, contrataria o Arias, o Almada e ainda sobraria para mais um. Já que eu sou o Flamengo, já que eu sou o fodão, então, se eu sou o fodão, com esse baita valor, você traz dois caras muito melhores e muito mais úteis que o Paquetá. Eu nunca fui fã e não sou fã do futebol do Lucas Paquetá. Aí vai vir o cara, nossa, é a dor de cotovelo do palmeirense porque contratei o Paquetá. Eu nunca achei ele bom jogador desde os tempos que ele estava no Flamengo lá atrás. Desde quando ele surgiu no Flamengo. E eu sou fã do Flamengo do Arrascaeta. Esse vale 40 milhões. O Bruno Henrique, mesmo com a idade que tem, o Pedro e Jorginho, sei lá, o Cebolinha. Então, o Cebolinha, para mim, é um jogador mais perigoso que o Paquetá. Ou pelo menos foi na carreira. Então, aliás, foram campeões juntos de Copa América. Então, sinceramente, vocês me desculpem. Mas o Flamengo tem muito mais jogador, muito mais valioso, que eu adoraria ter no meu time, e pagou muito menos, inclusive, do que nesse cidadão. Então, só para começo de conversa. Então, essa narrativa bizarra, né? A gente sabe qual é a origem, qual é o canal, né? Enfim, então, nada me surpreende, mas que é nojento você ver esse tipo de comparação, porque não se falou isso dele. Não se falou isso dele, do Paquetá. Por que não falam de 42 no Paquetá? É um baita negócio. Os dois lados me informaram que não sabem de onde surgiu
essa história do Danilo. De que até agora, por mais que portais aí estejam divulgando, o Palmeiras não fez nenhum movimento para contratar o jogador. Nenhum. Nenhum. O que, obviamente, convenhamos, isso é caso, como foi o manifesto da Mancha Verde, de demissão sumária do diretor de futebol. Porque você chegar agora, em 5 de fevereiro de 2026, e você querer contratar o Danilo por um preço maior ou similar de quando ele esteve pedindo, pelo amor de Deus, para voltar ao Brasil e o Palmeiras não abriu as portas para ele e deixou o cara ir para o Botafogo, isso é de uma insanidade. Ainda mais sabendo que no ano passado o Palmeiras ainda precisava de um primeiro volante. Que o Aníbal já era um bagrão e o Emiliano Martínez um outro bagrão. Então, assim, isso é de uma incompetência. Assim, é bizarro. É bizarro chegar ao ponto, senhoras e senhores, de o Palmeiras ter que, agora, olha, acho que a gente resolveu entender que o Danilo, agora, o Danilo foi o melhor jogador para mim daquele período mais regular entre 2020 e 2022. Para mim, o cara que eu era mais fã de ver jogar, para mim o cara que era assim, o acerto daquele time, tirando o Scarpa, tirando o Veiga e Dudu, Zé Rafael, todo mundo jogou para um caralho de futebol. Mas para mim, o segredo daquele time era o Danilo. O Danilo, para mim, é um jogador de Copa do Mundo. Eu falo sem nenhum tipo de problema. Quem quiser achar que não, funica-se. O Danilo, para mim, é titular de Copa agora. Ah, mas o Casimiro. Ah, mas o Bruno Guimarães. Ah, mas não sei quem. Não interessa. Tirem para o ímpar para jogar do lado do Danilo. O Danilo é esse jogador e ponto final, é a minha opinião. E talvez de muitos caras que estejam aqui que viram esse cara jogar em alto nível. Para mim foi um crime o Danilo não ter ido para a Copa de 2022. Mas também, né, com aquele treinador que estava lá, que é outro cara que tem ódio, que tem tristeza de ver futebol, que é o Tite, o cara que detesta bom futebol. Enfim, né? Então é lógico que ele não é contratar, não é levar o Danilo. Mas o Danilo, para mim, é jogador de Copa do Mundo. Agora, Ancelotti, pode colocar como titular que pelo menos o seu meio campo vai ter um temperinho gostoso de assistir, né? Então esse é de uma incompetência gigantesca. E a minha informação é de que por dois lados, tá? Porque eu faço checagem de dois lados, é que não se sabem de onde saiu isso. E o John Textor agora veio a público se manifestar. E outra coisa, aí vamos lá, tá bom? A proposta que foi colocada nos valores pelo portal do nosso palestra, tá? A informação deles, é deles. Então eles podem ter, por exemplo, outras fontes que eu não apurei. Ponto. Tá tudo certo. Então, o Palmeiras mandou representantes e quis se fazer de songo-mongo, sabe? Eu não sei, enfim, sei lá, vai saber. Mas a proposta aqui que foi colocada, 8 milhões de euros por 50% do Danilo. Vocês estão de sacanagem que o Botafogo ia aceitar isso, né? Vocês só podem estar. Ah, mas o Botafogo tá com o Pires na mão, não sei o que, não interessa. O Botafogo tá com o Pires na mão, mas eles jamais iam entregar. E outra coisa, essa proposta de 8 milhões por 50%, por que não fizeram então antes de trazer o Marlon Freitas? Em que o Danilo era mais prioritário que o Marlon Freitas, que é um baita jogador, ótimo, eu não estou criticando o Marlon Freitas. Pelo amor de Deus, estou dizendo em prioridade. Você tem o Danilo e o Marlon Freitas, você contrata quem? Se eu tenho dinheiro, trago os dois, é claro. Mas agora, eu preciso trazer um. É lógico que é o Danilo. E aí, durante ali a transmissão, acho que até no pré-jogo, no Premier, divulgaram aí que o John Textor enviou um ofício para o Palmeiras dizendo que o Danilo é inegociável e fundamental para o Anselmo. O Danilo fez gol hoje, inclusive, né?
Os caras tomou de 5, né? O Grêmio eu tava vendo lá, eu falei, nossa senhora, tu filmou 5 do Luiz Castro. 5-3, vou até confirmar aqui, ó, 5-3. O Danilo fez 2, agora que eu vi. E o Danilo fez 2 gols. Ele tá falando. Ele tá jogando meio de 10, né? Porque assim, o Marlon Freitas saiu, então ele ficava meio que na contenção ali. Aí o Anselmi colocou ele pra pisar na área. Tanto que você pode ver o primeiro gol do Botafogo, sair com ele dentro da área, cara. É um golaço, abre aspas, né? Um golaço bem. Aquele Montoro também é bom de bola, hein? E ele tá mais como meio que um 8, quase 10, e tá muito diferente a posição dele, por isso que ele tá muito atacante, assim, né? E hoje claramente, ele realmente é o jogador mais importante do time ali. Eu nem tinha visto que ele tinha feito os 2, quando eu vi tava 5-2, ele fez no final ali o terceiro do Botafogo. E tem esse lance aí do John Textor ter falado que ele negociava, só que, né, a gente falou mais cedo aí, o próprio John Textor tava tentando vender ele lá pro Nottingham lá e foi impedido pelos caras do próprio Botafogo. Então, assim, negociava, mas ele mesmo tava negociando, né? Então, o John Textor aqui, com todo o respeito do mundo, não dá pra falar isso com todo o respeito também, mas enfim, não dá pra confiar na palavra do John Textor. Não dá pra ser respeitoso falando isso. Não dá pra confiar na palavra do John Textor. Então, o agente do Danilo ali fala que ele tá feliz, que vai continuar, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que estão devendo para eles, né? Então, assim, tem uma situação que é longe de ser confortável pro Botafogo. E esse é o principal jogador. E aí tem isso daí um pouquinho do Danilo também. Ele jogando hoje um pouquinho mais avançado e tal, e viria pro Palmeiras jogar talvez de 5, voltar ao que ele era antes, né? Que viu a vontade do jogador também, que no final das contas é a coisa que mais importa, né? Mas é isso, a situação do Danilo é essa, tanto a gente com o Textor aí falando, mas a gente sabe como que tá lá, e o Botafogo precisando de dinheiro. O mais importante, o Botafogo precisa de dinheiro, a situação tá feia, não se livraram ainda do transfer ban. Então, se hoje, por exemplo, eles conseguem um dinheiro bom pelo Danilo, eles ainda teriam que pagar o transfer ban para depois procurar ainda mais peças aí de reposição. Mas você vê que engraçado, né? O próprio Testor fala que ele é inegociável e esses dias cataram uma negociação, inclusive o associativo do Botafogo impediu dele quase vendendo o Danilo para o Forest de volta. Era o Danilo mais um, não lembro quem que era. O Montoro. O Montoro, tava vendendo os dois pro Forest, o Danilo inclusive tá devolvendo com o mesmo valor. Enfim, eu queria até te perguntar, saber a opinião também da rapaziada. Lógico, vou até ser sincero contigo, dos reforços especulados, o que mais me animou foi o Danilo. O que eu mais gosto, inclusive, também é o Danilo. Além do John Arias, além do Nino, mesmo sabendo que o Palmeiras precisa de um zagueiro. Aí vai a minha pergunta. Por mais que gostemos do Danilo ou não sei a sua opinião, você não acha que tem muito volante? Você não acha que vai ficar muito volante? A não ser que o Palmeiras jogue o Andréas de 10, né? Você viu hoje que tem essa capacidade. Mas, pô, a gente ficaria com Marlon Freitas, né? Marlon Freitas, Emiliano, Larson e Evangelista. Você teria 4 volantes aqui, bem dizer, já, não? E tem o Luiz Pacheco também, né? Pacheco também, perfeito. E pode estar ganhando ali posição. Deixa eu ver, até confirmando aqui, é isso daí mesmo. Ainda tem o Figueiredo, né? O Figueiredo aí podendo se recuperar, mas não fez. Enfim, realmente tem bastante volante. Mas não sei, talvez o Palmeiras enxergue o Danilo como oportunidade por essas necessidades aí do Botafogo, mas de fato ia ficar cheio. Só que aí também, olha só, imagina que o Abel encontre de fato o time ali com o Marlon Freitas, né? Talvez o Luiz Pacheco ou o Larson também de 5. E aí você também faz a mesma coisa que o Anselmo tá fazendo, joga o Danilo mais pra frente e boa, né? O lado bom é que são jogadores, todos não, mas assim, o Evangelista consegue fazer 5 e 8, o Andrés faz 8 e 10, o Marlon Freitas faz 5 e 8 também, o Danilo, acho que se jogar ele em qualquer posição no meio ele faz, se jogar ele de zagueiro ele deve fazer também, que o moleque é um absurdo, e é importante dizer que ele da base ele era atacante, viu? Ele era ponta, então assim, é um menino que faz muita coisa, então assim, seria uma opção para várias opções no meio campo. O Arias está inclinado, já tinha dado sinal verde para poder jogar no Palmeiras. E aí aqui, uma sensação, uma análise do que eu olho e do que eu já cubro do Palmeiras, do que a gente tem de ideia. O Palmeiras dificilmente manda proposta quando já não tem acerto com o jogador. Mesmo no caso do Andréas, que acabou não rolando, já havia um sinal para o staff, do staff do Andréas, que o Andréas topava e já tinha ali acerto de salário e tal,
que de última hora acabou não rolando um sim do Fulham, acabou não rolando um negócio com o Andréas, mas o Andréas já tinha dado sinal. Então, o expediente do Palmeiras normalmente é esse. Só manda a proposta quando já tem um acordo com o jogador. Mas vamos aguardar. O tempo está contra o Fluminense, a favor do Palmeiras. A gente deve ter notícias aí nas próximas horas em relação a isso, até por conta do fuso na Inglaterra também. O empresário do Arias está na Inglaterra, então a gente tem que ficar de olho nisso. Uma outra pergunta que sempre me fazem: se o Arias não quiser aceitar a proposta, esse direito de preferência, vamos imaginar que o Arias olha e fala: não, tudo bem, eu falei que eu queria jogar no Fluminense, mas eu resolvi jogar no Palmeiras. Não adianta nada o Fluminense querer cobrir a proposta se o Arias falar: não, eu quero jogar no Palmeiras. O direito de preferência, ele só existe com o sim do atleta. E é a mesma coisa no caso do Veiga, tá? Aproveitando aqui o gancho. Se lá no fim do ano o América do México falar quero comprar e o Veiga falar não quero mais, ele pode voltar. Então esses direitos de preferência, eles só existem desde que o atleta fale sim, né? É uma questão que muita gente me fez. Eu fui perguntar para saber como funciona e me explicaram que não há multa, não há obrigação a essa prerrogativa de o atleta topar. Então, gente, a gente tem que esperar para saber o desenrolar dessa novela do Arias. Tem que esperar. E aí tem a pergunta, por exemplo, aqui do Álvaro. Se a proposta do Flu for mais baixa, o Wolves pode recusar? O Wolves, ele não faz muito sentido ele topar a proposta mais baixa. O que existe é o direito do Fluminense igualar, tá? Igualar. Tem muita gente, como aqui o Caduro tá mandando aqui, não existe proposta, é pegadinha do malandro para acalmar o chiqueiro. Inicialmente, quando eu vi as notícias, a gente sempre tem essa pulga atrás da orelha, né? De ver o que acontece e tal. Na Inglaterra, nenhum jornalista inglês confirma que o Wolverhampton aceitou a proposta. Eles confirmam apenas que há a proposta. Então, a partir do momento que há a proposta, que o jornalista inglês diz que tem, sinceramente, eu não acho que é jogo de cena do Palmeiras. Ele diz que tem a proposta, esqueci o nome do rapaz, mas diz que o Wolverhampton ainda não aceitou. Mas, como o Fluminense já está trabalhando, não faria sentido o Wolverhampton avisar o Fluminense. Tá, gente? Então, este é o resumo sobre o Arias. E eu quero saber se vocês têm mais dúvidas aí. E esse foi o vídeo de Família Palmeiras. Vocês acompanharam aí todas as notícias, atualizações do mercado da bola do Verdão, que está agitadíssimo aí. Primeiramente, como Facincani, falando bastante do John Arias, esta questão aí que está quase certo com o Verdão, esperando aí o Fluminense cobrir a oferta do Palmeiras, que eu acho que é muito difícil de acontecer pelos valores, e ele destacando aí que tem comentaristas que disseram que o Verdão pagou caro pelo John Arias, 25 milhões de euros, se for confirmado, é uma baita grana, mas pelo futebol do atleta, igual ele destacou, jogador de seleção, titular, jogando muito, fez uma grande Copa do Mundo de Clubes, ainda pelo Fluminense, né? Então o valor se paga. Ele destacou aí a questão, comparando ele com o Paquetá. O valor que o Flamengo pagou no Paquetá quase o dobro pelo jogador aí. E comparando, na opinião do Facincano, o John Arias é mais jogador. E você aí, torcedor palmeirense, o que você acha? Deixe aí no comentário a opinião de vocês. Paquetá ou John Arias, quem que vocês colocariam no seu time? Eu respeito muito o futebol do Paquetá também, particularmente eu gosto dele. Ele tem muita gente não gosta do futebol dele aqui no Brasil, não entende, ele tá na seleção e tal, mas ele jogou bem lá pelo Oeste, né? Agora voltou pro Brasil e no Flamengo. Bom, e seguindo aí sobre as notícias, também o pessoal do Mil Grau aí destacando a questão do Danilo e o Facincani também falou do Danilo. Informação do Facincani aí, ele checou as duas fontes dos dois lados e não sabe de onde saiu essa notícia aí sobre essa proposta que o nosso palestra publicou lá, que o Botafogo recusou uma oferta do Palmeiras. Bom, se o nosso palestra publicou, né? Eles têm a fonte deles e pelo valor aí de 8 milhões de euros por 50%, que é baixo, né? Seria um valor baixo aí. E a notícia que eles publicaram é que o Botafogo recusou. A Joe Textor
postou aí, né, um story e tal, falando que não procede informação, também fez uma nota aí. A gente não sabe dos bastidores se realmente teve essa proposta, o Palmeiras está em negociação ou foi só um rumor aí que os portais noticiaram. E para finalizar, o Lavieri falando do John Arias, que o Fluminense tem essa questão aí de prioridade, mas também a vontade do jogador sempre vai sobressair. Ele usou como exemplo né, a questão do Veiga, né? Veiga está emprestado pelo Palmeiras ao América do México. Então, caso chegue lá no final do ano, o América queira comprar o jogador e o Veiga não queira ficar lá, queira voltar para o Palmeiras, a vontade dele vai prevalecer. Então, tem a questão do Ares aí, se ele fala, bater o pé, fala, não, eu quero jogar pelo Palmeiras, não há o que o Fluminense fazer e muito provavelmente o John Ares pode estar chegando aí no Verdão, família Palmeiras. E aí, seria uma baita contratação? Deixei no comentário a opinião de vocês. Beleza? No mesmo vídeo de hoje, já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.